no capítulo 19. A nossa leitura será apenas do verso 1 até o verso 10. Antes da leitura, nós vamos orar. Altíssimo Deus, nós te adoramos, te bendizemos nesse culto público, solene, de adoração a ti. Agradecemos-te, ó Deus, por tuas incontáveis e pródigas bênçãos que têm sido abundantemente derramadas sobre as nossas vidas. Uma das razões pelas quais adentramos na casa do Senhor com adoração e com hinos de ações de graças. Nesse instante em que iremos ler mais uma vez a Escritura, que o Teu Santo Espírito possa, com bondade, com misericórdia, alcançar as nossas mentes, alcançar os nossos corações, ir ao cerne e mudar a nossa vida de acordo com a Tua santa palavra, ó Deus. Portanto, fala poderosamente aos nossos corações. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Lucas capítulo 19, versos 1 ao 10, nós temos uma pequena biografia de mudança, de transformação. Nos diz assim, a partir do verso 1: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Será que o homem era rico? Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Note que essa passagem é precedida da graça alcançando a um homem cego em Jericó. O nome Jericó significa um lugar de fragrância, de perfumes, de bons cheiros, bons ares. Agora estamos diante da salvação de um homem rico. É um dos adjetivos que ele recebe na narrativa. Era a última passagem de Jesus por Jericó, antes da sua crucificação. Naquela semana, o Senhor seria morto. Zaqueu foi salvo naquele grande dia, o dia da salvação. E em comparação com o cego, quando nós estabelecemos uma comparação com o cego que há pouco também recebeu graça do Senhor, recebeu de volta a vista, a visão, um estava à beira do caminho, o cego, o outro em cima de uma árvore. Um precisou levantar-se, o outro precisou descer da sua posição. Um era esquecido, ignorado, marginalizado, e o outro era notado, porém odiado pela maioria do povo. Um era mendigo, o outro era da cúpula, dos nobres, evidenciando, meus irmãos, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus salva o mais humilde, o mais pobre, mas alcança também o mais rico. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa a sua posição financeira, a cor da pele ou qualquer outra coisa, Deus salva. A nossa temática essa noite é que Cristo busca e salva os perdidos.
Essa é a missão primordial do Senhor, que foi também delegada à sua igreja. E nós vamos aprender algumas verdades em relação a essa busca e salvação de Cristo em relação aos perdidos. Primeiro, a primeira verdade é que muitos ou todos estão em busca de salvação. Verso 1 ao 4. Jericó estava localizada ao nordeste de Jerusalém, numa espécie de entroncamento internacional. As pessoas estavam curiosas para conhecer a Jesus. Zaqueu, a essa altura, um pouco antes da sua execução, Jesus já era afamado por toda aquela região. Então muita gente queria vê-lo, muita gente queria conhecê-lo. Certa feita, o Mateu resolveu ir a Londres para ouvir Spurgeon pregar. E ele foi indagado por seus amigos, dizendo o seguinte: por que você vai a Londres ouvir Charles Spurgeon? Você nem acredita em Deus? Aí ele disse: mas Spurgeon acredita. Ele foi apenas para ouvir um homem que acreditava em Deus pregar. Muitos queriam conhecer a Jesus. Então, multidões naqueles últimos momentos estavam se achegando. Zaqueu, como o texto o descreve, era um publicano, sua profissão, responsável pela alfândega de Jericó, um agente da Receita Federal do Império Romano. Essas pessoas não tinham patriotismo algum e essas pessoas não abraçavam a nenhum tipo de religião. Pensa que crise. Nós vivemos no ano passado uma polarização política, as pessoas se envolvendo na política, questões relacionadas ao patriotismo. Nós também vemos que a religião é algo importante que está presente na vida de todas as pessoas. Agora imagine um homem que não era patriota, que não estava nem aí para as questões políticas, e um homem que não se importava e não se envolvia com religião. Imagine o vazio da vida desse homem, a crise de identidade desse homem. Ele não se identificava com o seu povo, ele extorquia os seus compatrícios e não temia a Deus. Então, geralmente, o publicano levava uma vida assim. Ele preocupava-se mais com os lucros do que com o próximo. Por isso que quando ele manifesta aí no verso 8, essa transformação que nós vamos falar a respeito dela, e é intencional por Lucas, esse homem foi transformado, porque ele passou a olhar para o outro. Ele parou de olhar para o seu umbigo e passou a olhar para o próximo. Eles eram considerados, os publicanos, traidores nacionais. Então, eles eram considerados proscritos em uma sociedade cheia de religiosidade. Até hoje, o judaísmo, tudo que permeia o judaísmo tem muita religiosidade. Toda a vida deles está em torno das escrituras, da lei, da Torá. Mas esses publicanos eram notoriamente pecadores. E Jesus, no fecho da narrativa, nos é dito que Jesus veio buscar e salvar justamente esse que estava perdido. Provavelmente Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus, mas ao que tudo indica pela narrativa, ele nunca tinha visto a Jesus. E por que queria ver a Jesus? Poderiam dizer que talvez fosse curiosidade, talvez a consciência pesou diante das suas obras más. Eu acredito que seja isso mesmo. Um ardente desejo de se ver desvencilhado e liberto da culpa. Ele buscou a Deus porque o Espírito moveu o seu coração. E movido por Deus, ele fez um esforço para ver Jesus. Ele era um homem odiado, as mãos cheias de dinheiro que havia roubado dos pobres. Recentemente eu estava vendo uma reportagem, eu não sei como é que se tem essa coragem, Bolsa Família ou Bolsa Brasil, que seja, uma quadrilha aqui em Brasília,
que criava cadastros falsos para adquirir essa assistência do governo, tirando de pessoas que de fato precisam. E esses publicanos eram considerados assim. Mas esse homem, ao invés de se esconder, ele quis ver a Jesus. Ele buscou a salvação. Ele precisou vencer. Como nós sempre ressaltamos quando nós analisamos esse texto, os comentaristas sempre colocam isso, ele precisou vencer diversos obstáculos. O primeiro obstáculo foi a sua própria posição social. Ele não permitiu que o seu muito dinheiro o privasse de se encontrar com Jesus. A sua alma, mesmo tendo tanto dinheiro, e é o que muitos brasileiros, de forma enganosa, têm em seus corações, quando acumula o prêmio da Loteria Federal, e ali tem milhões e milhões, e certamente você já ouviu isso, quando dá aquela acumulada de final de ano, e chega uma cifra alta de dinheiro. Se você trabalha com pessoas assim, eu não sei se você é assim, aí já é um problema. A pessoa diz, olha, eu vou fazer uma fezinha, se segunda-feira você não me vê, você já sabe. Eu espero que não sejam crentes aqui da igreja que tenham isso em seu coração. Porque elas imaginam que se tiverem muito dinheiro, a vida vai estar toda resolvida. Mas esse homem tinha bastante recursos, mas a sua alma estava sedenta por aquilo que o dinheiro não pode comprar. Nós já aprendemos diversas vezes que o problema não é ser rico. Você pode ser rico. O problema é ser amante do dinheiro. É o dinheiro dominar. E Zaqueu, quando sobe naquele sicômoro, naquela árvore, ele já está meio que se desvencilhando da sua posição social. Um outro obstáculo foi a própria multidão que apinhava as ruas de Jericó. Eu, particularmente, não gosto de andar onde tem multidão. Não gosto de estar ali no meio, não me sinto bem. Uma feira muito cheia, um local muito cheio. E esse homem teve que vencer esse obstáculo para chegar a Jesus. A multidão sempre foi um obstáculo para as pessoas chegarem a Jesus. A multidão representa as críticas, os escárnios, a zombaria, a opinião pública, o que os outros estão pensando acerca dessa minha busca por uma espiritualidade verdadeira e bíblica. Muitos se sentem constrangidos para irem a Jesus por causa de parentes, por causa de amigos, por causa da opinião de terceiros. Há multidão. Outro obstáculo, o texto dá esse destaque, foi a sua baixa estatura. Era um homem baixinho. Não dá para saber se era um anão, mas ele tinha uma baixa estatura. E o chefe de cobradores de baixa estatura, para se entremeter naquela multidão, ele ia sofrer um pouco. Ele ia sofrer porque ele poderia levar uma cotovelada intencional. Não era acidente. Ele não tinha condições físicas de superar aquela multidão. Mas ele superou essa limitação. O sicômoro não é uma árvore muito alta, mas ela dava altura suficiente para que ele visse a Jesus, mas ele não esperava que Jesus iria vê-lo. Ele queria ver ao Senhor. Meus irmãos, o anseio pela redenção é comum a todos os homens, até mesmo os mais vis. Alguns extravasarão esse anseio nos projetos da terra, que mais cedo ou mais tarde se mostrarão limitados para saciar a sede da alma, o sossego do coração, a plenitude, a redenção, o conforto, completude, sossego, uma mente e um coração sossegados e não aflitos. Um exemplo de uma pessoa que tinha dinheiro, mas não tinha paz de espírito, está registrado no livro de Provérbios, no capítulo 15, verso 16. Melhor é pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há
inquietação. Todos querem que o seu coração sossegue. Às vezes, no aconselhamento bíblico, algumas pessoas chegam e dizem: pastor, estou exausto. Eu só quero um local para eu descansar. Eu durmo e não descanso. Eu amanheço exausto. Eu já acordo cansado. Eu estou cansado de algumas situações. O coração desassossegado. Todos buscam paz no seu coração. E, em última instância, isso é um anseio por salvação. Mas além da busca da salvação, a outra verdade que aprendemos à luz do texto, o Salvador que busca, que é o tema da nossa mensagem e que é o ponto alto da mensagem. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Jesus visualizou aquele homem e olhou para ele com graça e com misericórdia. Perceba que a iniciativa de um efetivo encontro pessoal foi de Jesus. Zaqueu tinha apenas a intenção de ver a Jesus, não necessariamente de ter um encontro como ele o teve com o Senhor. Zaqueu naquela árvore era como que um fruto maduro precisando ser colhido. Jesus diz: desce depressa. E aqui o Senhor não estava fazendo um pedido, mas dando uma ordem. Aquele era o momento, pois Jesus não passaria mais por Jericó. Dias depois ele seria executado. A hora da salvação é agora. Não dá para postergar. Você que está nesse templo, se Jesus vai ao seu encontro, quem nos acompanha pela transmissão e vai ficar registrado aí não sei quanto tempo, até Jesus voltar. Se você está ouvindo essa mensagem, a hora da salvação é agora. A eternidade jaz à porta. Essa foi a última vez que Jesus entrou em uma casa sem ser convidado. A última e a única vez. Porque todas as vezes que o Senhor Jesus entrou numa casa foi porque convidaram ele. Ele se autoconvidou. A salvação de Zaqueu, apesar de toda aquela semana tumultuada e de preparação do Senhor, estava dentro do que Deus queria, dentro da agenda de Deus. E a reação da multidão, claro que era previsível. Tanto a elite religiosa quanto o povo comum desprezavam a Zaqueu, como diz o verso 7. Eles acreditavam que entrar na casa de uma pessoa rejeitada significava tornar-se impuro, igual a ela. Quem com porco junta, farelo come. Era mais ou menos isso. Comer com alguém como Zaqueu era a pior condenação possível. Eles não davam valor algum àquele homem e não se preocupavam com o seu bem-estar espiritual. Não podiam ver Jesus buscar e salvar o perdido. Zaqueu serviu o jantar. Nós não sabemos exatamente o que eles conversaram, temos uma suspeita sobre salvação. Nós não sabemos quanto tempo aquele homem ficou ali na presença de Jesus, tendo Jesus em sua casa. Contudo, sabemos que Jesus confrontou o pecado dele. O Senhor Jesus confrontou a vida de pecados. Zaqueu sabia que era um transgressor da lei de Deus. E Jesus se revelou como Messias, como Salvador para aquele homem. Salvou um dos homens mais vis de Jericó, e Jericó era o reduto dos sacerdotes. Não tem algumas cidades que algumas pessoas gostam? Por exemplo, Caldas Novas, tem grupos de pessoas que gostam, às vezes o idoso que está com problema ali de reumatismo, gosta de entrar na piscininha quente e tal, então acaba virando um reduto assim interessante para ele morar. Jericó, que era uma terra de fragrâncias, era um local que os sacerdotes gostavam de morar. Havia locais ali só de sacerdotes. Veja que numa das cidades tidas como mais santas, Jesus salva o homem mais pecador da cidade, notoriamente pecador. A salvação
não é obtida mediante vida correta ou boas obras, embora nós iremos olhar o lugar delas aqui. Ele foi salvo porque tão somente ele creu. Tão somente creu no ressurreto. Não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa por onde você andou, agora mesmo, se crer, se arrepender dos seus pecados, você pode ser salvo pelo Senhor. Agora, hoje, nesse momento. Mas além da busca da salvação e o Salvador que buscam, a última verdade que aprendemos à luz desse texto é a respeito dos frutos da salvação, versos 6 ao 10. Zaqueu demonstra prontidão em obedecer, desde o primeiro momento. Um homem que não questiona e um homem que não adia. Jesus disse, olha, convém-me hoje ficar ali na tua casa. Não, vamos preparar um banquete agora. Agora um banquete, vamos receber a Jesus. Ele desce da árvore correndo. Ele faz tudo com absoluta prontidão de coração. Ele recebeu a Jesus em sua casa, mas não apenas em sua casa, mas no seu coração. Ele abriu até mesmo o seu cofre para que Jesus entrasse nele, para que Jesus mexesse no seu bolso. E às vezes tem crente velho que não abre o bolso, não abre. A pessoa não dizima, a pessoa não contribui e acha que tudo acontece por mágica na igreja. Essa luz que está iluminando, o ambiente limpo, né? Tudo é uma mágica, sim. De repente acontece. Os filhos participam das programações, recebem o que a gente pode oferecer de melhor, e são crentes velhos. Eles não abrem o bolso. Veja que Zaqueu abre a porta da casa, Zaqueu abre o seu coração, e Zaqueu diz, olha, está aqui. O texto, Lucas é muito assim cirúrgico, né? Assim, não porque era médico, ele é muito cirúrgico, ele é muito assim, cheio de... Toda a narrativa dele, ele traz detalhes que são importantes. Quando ele adjetiva Zaqueu como homem rico, é porque ele tinha dinheiro mesmo, tinha recurso mesmo, porque ele quer dar destaque ao que acontece na vida de Zaqueu. Então, ele tem prontidão em obedecer. Ele evidencia um coração transformado ao manifestar compaixão e generosidade para com o seu próximo. Não foi apenas uma questão de peso de consciência e de restituir o que ele havia defraudado ou roubado. Mas Zaqueu deixa de olhar para o seu próprio coração, para o seu umbigo, e passa a olhar para o outro. Veja como casa com os mandamentos do Senhor, a síntese dos mandamentos da lei de Deus. Embora naquela cidade houvesse muitos religiosos, mas estavam muito distantes da essência do que é amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Uma vida marcada por receber e tomar dos outros, agora quer dar, quer oferecer. Meus irmãos, como é bom ser servido, né? Como é bom ser servido. A gente, às vezes, Deus nos dá alguns privilégios, algumas oportunidades, e, assim, pela misericórdia absoluta, eu fiquei 5 dias num resort. Falei, gente, como isso aqui é bom, né? Você não preocupa com nada, absolutamente nada. Você vai deitar sem se preocupar com comida, com menino, com levar menino na escola, com afazeres. Você só se preocupa em acordar e comer. Você come. O tempo todo comendo. E ali, eu sou muito observador. E eu fiquei observando os trabalhadores do resort. Eles não param. Eu não sei se quem já teve essa experiência já parou para analisar isso daí. E eu me lembro de um dia de uma menina que estava subindo uma rampa, coitada, empurrando um carrinho. Eu fui ajudar ela, pelo amor de Deus, não puxa o carrinho, não puxa o carrinho. Eu falei, não,
Não tem condição um negócio desse, não. Como é que eu vou ver uma coisa dessa? Eu não vou puxar esse carrinho. Tem que puxar, não deixar você cair ladeira abaixo com esse carrinho. Moço, por favor. E câmera para todo lado. Porque você tem medo, né? Porque quem tem essa experiência não deve fazer nada. Ficar ali. Meus irmãos, é muito bom ser servido. Mas o nosso chamado não é esse. O nosso chamado não é só receber. Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E Zaqueu conseguiu entender isso. Um homem que passou a vida recebendo. Ele tem aqui o eixo da sua vida completamente mudado. Por isso que nós nos engajamos na igreja, por isso que nós servimos na igreja, servimos fora da igreja. Aqui na igreja temos irmãos e irmãs preciosos, estão engajados em corais, em música, às vezes lá com adolescentes, com jovens, e estão direto o tempo todo, mas tem uma grande massa que não faz nada. São espanadores de banco. Já viu o crente espanador de banco? Acumula um pozinho ali, entre os domingos, você chega e senta e tira um pozinho lá do seu lugar. Só isso. Mas quem entendeu o que é o Evangelho não consegue ver uma pessoa levando o carrinho sozinho na ladeira e não fazer nada. Não consegue. Você quer se envolver com a igreja do Senhor. Você quer amar o próximo e demonstrar isso. Não para ser envaidecimento, mas para que o Senhor seja exaltado. Aquele homem que sempre queria levar vantagem em tudo, ele passou a pensar nos outros. Ele fez isso não para ganhar a salvação. Nunca foi essa a motivação de Zaqueu, mas porque a recebeu. O seu caráter, o seu desvio de caráter, se ele era cleptomaníaco, tinha essa coisa de roubar com uma mania, ele foi liberto disso. Se ele era avarento, ele foi liberto disso. E ele passou a olhar para o outro. Eis um homem radicalmente transformado. A decisão de dar metade de tudo que tem aos pobres constitui uma tremenda reviravolta, uma clara evidência de um coração mudado. O tomador tornou-se doador. O extorsionário tornou-se filântropo. Pagaria aqueles de quem roubara, dando-lhes 4 vezes mais. Números capítulo 5, verso 17, exigia a multa de apenas 1/5. A restituição mais 1/5 do que foi roubado, do que foi defraudado. Ele disse que ia dar 4 vezes mais do que ele havia pego. Ou seja, era um homem que tinha dinheiro mesmo. Uma generosidade que evidencia uma alma transformada, a reação do povo de Deus. Meus irmãos, há algo no coração de todo nascido de novo que faz com que ele deseje obedecer. Obedecer. É um coração ávido por obedecer a Deus, por se sujeitar a Deus. Uma mente transformada, um comportamento transformado. Zaqueu foi salvo pela fé e não por obras, mas as obras foram uma importante evidência de que a vida dele era transformada. Ah, pastor, como eu sei que eu sou salvo? Como que está a sua vida diante de Deus e diante do outro, do próximo? A oração que o Senhor Jesus nos ensinou tem nas suas sentenças: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que a gente pode orar assim? Será que a gente tem condições de orar assim? Quando há conversão, um idólatra abandona os seus ídolos, um maldizente abandona os palavrões, um mentiroso abandona a mentira, um adúltero abandona por completo o adultério, um viciado em drogas ou em qualquer entorpecente, aquilo não tem mais poder sobre a sua vida. Um ladrão deixa o roubo e devolve o que não é seu. Não nos enganemos. Não há salvação sem abandono de pecados.
Essa foi a mensagem que Jesus levou a Zaqueu. Provérbios 28:13 é um texto que eu sempre me deparo refletindo. Volta e meia nós o lemos no nosso momento de confissão, pelo menos umas 5 vezes no ano. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Meus irmãos, essa noite eu falei que Cristo busca e salva os perdidos. Todos estão em busca de redenção, mas às vezes na direção errada. Até mesmo dentro da igreja, você pode estar buscando por redenção na direção errada. Por que muitas pessoas têm a sua fé abalada ou ficam escandalizadas quando um líder, quando um pastor, quando um presbítero, um diácono cai? Porque a direção do anseio pela busca da salvação está errada. Tem que ser em Cristo. Tem que ser no Senhor da igreja. Então, todos buscam por salvação. Nós vimos aqui o Salvador que busca. Jesus que marca aquele encontro e dá ordens naquele encontro. E nós vemos o fruto da salvação. Uma vida transformada. Lucas, aqui no capítulo 19, verso 10, sintetiza a obra do nosso Salvador em termos claramente aplicáveis a todas as pessoas. O âmago do ensino da redenção é que Jesus veio a este mundo com uma missão definida de busca para salvar aquele que está perdido. Essa foi a primeira vinda. E nós estamos entre a primeira e a segunda vinda, portanto, nos últimos tempos. Na segunda vinda, o Senhor Jesus vem como juiz. O juiz de toda a terra. Essa verdade que caracteriza o Evangelho como boas novas do Senhor. É a boa nova somente para aqueles que se veem como pecadores, que conseguem perceber as suas fragilidades, as suas fraquezas, mesmo estando em palácios, mesmo estando bem. Às vezes, algumas pessoas vão evangelizar e dizem assim: mas você não é feliz. A pessoa diz: não, eu sou feliz. Mas você não está bem. Não, eu estou bem. Mas você não tem paz. Eu tenho paz. Mas mesmo estando no estado de enganação, de perfeição e harmonia, a pessoa sabe que nem tudo está bem. E quando ela olha para o seu coração e se percebe pecadora, aí nós temos um terreno fértil para o Evangelho chegar. A boa nova para aqueles que são pecadores. Todos são pecadores, mas nem todos querem admitir a sua depravação pessoal. O arrependimento humilde é a única resposta aceitável ao Evangelho do Senhor Jesus. E este é o propósito da salvação: transformar por completo o indivíduo. A verdadeira fé salvadora transforma o comportamento da pessoa, transforma o seu modo de pensar e lhe dá um novo coração. Então, se você é crente e você continua pensando da mesma forma de antes de ser crente sobre a família, sobre valores da sociedade, sobre a conduta, sobre sexualidade, se aqueles valores velhos estão entulhados no seu coração, há um risco enorme de você não ter entendido, de você não ter sido alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Você pode ter sido alcançado por qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Porque o Evangelho produz uma mudança de mente, de sentimentos, de percepções. E diante da nossa fraqueza, do nosso pecado, e todos nós somos pecadores, nós somos confrontados, humilhados pelo Senhor, e buscamos essa nova vida a cada dia. Se você é um crente que já tem tempo de igreja e você fica olhando só os defeitos dos outros e você no momento de confissão não consegue confessar nem 10 pecados objetivamente, algo está errado no seu coração.
Está muito distante do Evangelho. É um texto que geralmente nós utilizamos para evangelização. Mas como diz o pastor Eugênio Peterson, o nosso coração precisa ser evangelizado todos os domingos. Todos os domingos nós temos que nos apercebermos do cheiro das boas novas. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações.